Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do Despertar Espírita na TV Diário, agradecendo sempre a companhia dos nossos telespectadores, dos que têm nos seguido através das redes sociais. Nesta aqui, e o Jorge Brandão estava me lembrando há pouco, é a 35ª edição do nosso programa. Já estamos com 35 edições do Despertar Espírita. A partir dessa, quando for para o ar, porque também sabem os nossos telespectadores que o programa é gravado por várias razões, mas quando esta edição estiver saindo no ar, lembrem, é a edição número 35 do nosso Despertar Espírita. Aqui sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves, que em seguida estará se somando a nós em mais esta edição, e nesta edição 35 com uma convidada especial, é nada mais, nada menos do que a presidente da nossa UME, União Municipal Espírita, a Sidmar Ferreira Dutra, que, em nome de todos os companheiros, me cabe fazer a saudação, que depois será repetida por cada um, porque é muito importante para nós termos aqui a pessoa que representa a nossa União Municipal Espírita. E com a permissão do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, que já estão aqui, eu quero começar fazendo exatamente por aí. Começar por aí. Para quem está nos acompanhando e que é estudioso da doutrina espírita, nenhuma novidade. Mas para muitos, e temos observado muitas pessoas que não são estudiosos da doutrina, não são frequentadores das casas espíritas, mas têm nos acompanhado aqui nesse programa. Então a pergunta é, e em instante já com a presença do Diógenes Chaves também, que vai ocupar hoje um lugar diferenciado, vai ver como é que é se sentir aí, andando daí para cá. Até que um dia. Sidmar, muito obrigado pela tua presença entre nós. E o que é a UME, a União Municipal Espírita? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade desse diálogo, desse momento de troca que nós estamos fazendo aqui para falar um pouco sobre a doutrina espírita, sobre o movimento espírita, enfim. A União Municipal Espírita ela é um órgão representativo da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nós estamos situados em Santa Maria, pertencentes ao CRE 4, que é o Conselho Regional Espírita da 4ª Região, e ao Polo B, porque a nossa federativa ela é dividida em polos, Então, são os polos, os CREs dentro dos polos, as uniões dentro dos CREs. A União Municipal Espírita de Santa Maria, ela possui hoje 23 centros espíritas federados, abrange Júlio de Castilhos, Restinga Seca, recentemente Formigueiro se juntou à UME, acho que não esqueci, Tupanciretã, não esqueci ninguém. Nós temos também, trabalhando conosco, alguns centros espíritas não federados, mas que caminham dentro da proposta da federação, a sua organização, os documentos orientadores. Então, esta é a União Municipal Espírita. Muito bem. Companheiros, palavra à disposição. Bom, eu começo com uma frase que eu acho muito interessante do livro Terapêutica de Emergência, do Divaldo, onde ele diz assim: o espiritismo não é lícito impor, mas também não é justo deixar de apresentá-lo. Sim. E é exatamente isso a nossa proposta de hoje, de apresentar o espiritismo, de falar sobre divulgação, fazer comentários sobre como anda o nosso movimento espírita, ver o que a gente pode melhorar, e é por isso que a nossa convidada de hoje está aqui para nos orientar também, para nos dar esse apoio para a gente conversar. Muito bem. Márcia,
Quando a Cid falava essa questão das federadas e das casas não federadas, né? E aí eu fiquei refletindo, assim, o que norteia, na verdade, o que deve nortear no sentido de orientação principal para levar uma instituição a ter a consciência que talvez seja importante ela participar de um movimento um pouco mais organizado até para ganhar força em sua representatividade, até para ter o apoio, às vezes, de um grupo maior, de uma coligação maior, de um movimento de trabalho que tem um objetivo, uma finalidade principal, né, que não é, a gente sabe, impor regras gratuitas ali para que sejam seguidas de uma autoridade de cima, mas que é uma instituição orientadora, que possibilita talvez ali um direcionamento de bases, né, as diretrizes adequadas, para que a gente possa caminhar com mais segurança nesse mar bravio, né, porque os dramas, as dificuldades que uma instituição vive hoje, a gente sabe que são complexas e são muito regionais, locais também. Exato. E na troca, a gente percebe que a experiência ajuda muito de outras instituições, né, então... Eu gostaria que talvez, Cid, você pudesse falar um pouquinho mais, assim, do porquê seria importante, talvez, alguma instituição que não seja federada hoje, entenda que não precise disso, enfim, por que seria importante, talvez, se aproximar um pouco mais do movimento, ainda que não se federe, porque não há uma obrigatoriedade que isso aconteça, tanto que hoje a gente tem no movimento espírita instituições que não são federadas e participam ativamente da UME, né, e às vezes até mais que uma instituição que é federada, né, então fica aí talvez até como um convite para que se aproximem, se permitam acolher e nos acolham também nesse processo, né? O trabalho, ele nasce, né, quando a gente fala em federação hoje, né, vamos pensar no papel hoje. É um trabalho construído, né, a longa data e tudo, mas ele nasce aqui, né, na nossa base, nos centros espíritas. Então, a federação, ela tem uma organização, essa organização institucional, ela é extremamente clara, transparente, buscando integrar, chamar, fazer todo o envolvimento do movimento em relação à doutrina espírita, com tudo, em relação a estudos, a própria divulgação, essa educação permanente, vou chamar assim, do conhecer o espiritismo, o estudo, ele é para todo o sempre, não é? Então, assim, como tu falaste, nós temos documentos, né, orientadores da Federação Espírita Brasileira. Eles norteiam as áreas doutrinárias. Então, nós temos, por exemplo, né, a área da infância e juventude, família, promoção social espírita, mediunidade, estudo do espiritismo, comunicação. Acho que eu não esqueci nenhuma. E cada área com um documento norteador. Mas olha, veja bem, é um documento norteador, é uma organização, é uma proposta para que nós possamos seguir os princípios da doutrina espírita, né? Então, qualquer centro espírita que esteja dentro desta organização, né? Porque do que nós estamos falando? Vamos falar bem abertamente, de práticas, não é? Nós tivemos uma mudança durante todo o processo de trabalho, né? Nós tínhamos algumas práticas que hoje não se tem mais dentro destes centros espíritas federados. Exemplo disso, lembra que antigamente tinha receituário? E aí, por que agora o centro espírita não tem mais receituário? Bom, por uma questão ético-legal, né? Quem medicina veio regular. Quem é que emite receita? É o médico, por exemplo. Então, estou dando esse exemplo para ficar mais claro. E sim, todos os centros espíritas que queiram estar próximos, que queiram estar juntos, inclusive nós recebemos há mais ou menos um mês atrás uma relação. A Federativa nos encaminhou de todos os centros espíritas em Santa Maria.
tá? E cabe a nós, enquanto união, fazermos essa aproximação, conhecermos aqueles que não conhecemos ainda, para que sim estejam conosco. E muito bem lembrado, nós temos centros espíritas não federados que caminham lado a lado conosco, que contribuem, que estão à disposição, que as suas instituições estão de portas abertas para que nós possamos nos reunir, fazer algum evento, né, seja algum congresso, o congresso é muita coisa, algum seminário, oficina, palestras públicas a nível de união, né? Então é mais ou menos por aí. Diógenes. Vamos primeiro cumprimentar a Sidmar, prazer em conhecê-la. Igualmente. Né, não podemos falar antes. Pois é, tem um pensamento no meio espírita que diz assim, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Né? E eu tenho ouvido, em alguns momentos, sociedades espíritas fazerem trabalhos juntos com outras religiões, às vezes até emprestando salão, a igreja evangélica emprestando salão para fazer trabalhos da doutrina do movimento espírita, dividindo até mesmo trabalhos com risoto, enfim, para a comunidade, se juntam. Isso. Então, da primeira vez que eu ouvi isso, eu digo, mas que bom isso, né? Essa proximidade. E quando a gente lembra também que o espiritismo é para todos, né? Então, como divulgar a doutrina, entendendo a doutrina, eu costumo dizer que a doutrina é uma religião laica. Né? Tipo isso. Então, assim, como divulgar a doutrina, considerando e compreendendo as outras religiões e buscando essa união, né? Essa unificação, porque a gente não está aqui para competir crenças e fé, enfim, Exato. Mas para fazer essa união que aos pouquinhos eu venho percebendo que vem acontecendo. Nós, inclusive, há uma não é uma área, mas eu vou chamar de setor, que agora fugiu o nome, justamente na federação, que trata dessas questões de nós estarmos compartilhando juntos com os nossos irmãos de outras doutrinas, não é? E não só de doutrinas religiosas, enfim, mas também com outras associações, como o AME, né, como a Associação Médico Espírita, a Associação dos Juízes esta que faltou o nome, que depois né? E esse é o trabalho. Psicólogos espíritas também. Também é interdisciplinar. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos nos olhar como irmãos que somos. Então tem um autor chamado Alírio de Cerqueira Filho, talvez você já conheça o nome, né? Lá da Federação Espírita do Mato Grosso. Já li pelo menos um livro dele. Sim, exato. E ele fala, o que ele diz não foi criação dele, né? Não é a autoria dele, porque isso está nas obras. Mas ele fala que nós precisamos, nós, no caso espíritas, ele diz assim, que nós precisamos compreender, internalizar, desenvolver em nós o quê? O fato de que somos filhos de Deus, espíritos imortais, aprendizes da vida. Que para mim, pessoalmente, isso para mim é fundamental. Então nós estamos em um trabalho. Cada um destes citados, né? Agora a gente viu, quando tu falaste essa junção para levar alimento, muitas vezes a gente viu o movimento que aconteceu nesse final de semana, belíssimo. E aí, é isso. Nós não estamos aqui para discutir o que tu tá certo, tu tá errado. Não. O mestre é um só, né? Exato. Acho que esse é o tom da nossa conversa hoje. Falar de amor, e falar de amor é falar de evangelho, e falar de evangelho é falar de Jesus. Então é isso. A ideia é essa, e esse é um processo de aprendizado. Então nós precisamos olhar o outro. E não é olhar o outro porque é bonito olhar o outro, porque é bacana olhar o outro. Não, olhar o outro como nosso irmão, olhar nos olhos. Ele tá lá na igreja, lá no templo dele, ok, nosso irmão em humanidade. Acho que é isso.
A gente tem observado, né, que a doutrina espírita está tendo cada vez mais espaço, né, mais abertura. Tanto é, hoje aqui, nós estamos aqui no Diário, né, aqui nós temos a TV Santa Maria com o programa Palavra Espírita, temos o nosso Despertar Espírita, e não é, quase a gente fica pensando, eu quando entrei na doutrina há 3 décadas atrás, nós não tínhamos acesso à internet, a gente não tinha essa facilidade de assistir expositores, escritores de livros também. Hoje a doutrina espírita se tornou bastante democrática, mais democrática ainda, né? Mas eu acredito que o que está faltando ainda, que me preocupa, eu acho que é um tema que é importante a gente debater hoje, é nós colocarmos mais jovens dentro do movimento espírita, dentro das próprias casas espíritas, né? Sim. Eu acredito que tudo começa ouvindo a necessidade do jovem, né? Porque o jovem precisa se sentir pertencido, né? Esse sentimento de pertencimento da casa, né? Exatamente. Eu assisti uma palestra do André Trigueiro, e ele comentou que foi numa palestra, não, o programa dele, aquele do Papo das 9, né? E ele comentou que foi fazer uma palestra no interior de São Paulo e não viu jovens. E ele falou ao presidente da casa, e os jovens, onde é que estão os jovens? Não estão participando? E o presidente disse assim, não, eles estão participando, foi ele que arrumaram as cadeiras aí. Aí o André disse, mas isso não é participação. Então, a preocupação, porque nós, todos, né, que estamos aqui de passagem, nós precisamos deixar uma geração que continue, né, nesse caminho, né? Continue divulgando, continue trabalhando na doutrina, né? O que tu acha disso? Não, tu falaste do jovem que arrumou as cadeiras, eu lembrei de uma outra coisinha, né? Quando convida um jovem para participar de uma das áreas doutrinárias, tá? Vamos pegar a comunicação, né? Porque nós temos a comunicação social espírita. E aí, tu convida o jovem para ser o diretor daquela área, ou, sei lá, que contribua. Por quê? Porque ele é antenado, porque ele lida com rede social, porque ele sabe mexer, entre aspas, no computador. Que a gente tem dificuldade. Isso. Não, a comunicação social espírita é muito mais do que isso. Ela permeia todas as áreas doutrinárias. Claro que tem, sim, o CARD que o Centro Espírita necessita, a relação dos palestrantes. Sim, e uma série de outras atribuições. Mas a comunicação social espírita é muito mais do que isso. E eu entendo que essa questão da juventude, ela tem um certo desafio. Uma delas é essa. Como eu, enquanto dirigente do Centro Espírita, parte ali daquela liderança, olho para o jovem e entendo o seu papel dentro do Centro Espírita. O jovem, ele é um espírito como outro qualquer, como qualquer um de nós. Claro, ele começou há 1 ano atrás, há 6 meses, há 3 anos. Não sabe nada. Não sabe nada. Ele sabe muito. E pode trazer uma bagagem muito maior que a nossa. Ele traz questões, métodos de trabalho que a gente não pensa. Descolado, tranquilo. Que é a proposta, que é da responsabilidade, do comprometimento sem obrigação. Então ele entra, ele adentra aquele espaço, e aquele espaço é dele também, como tu disseste, ele sente esse pertencente. Mas quem é que parte da onde esse movimento? É dos dirigentes desses trabalhadores, né? Num entendimento, né, que eu tenho sobre isso, até por experiência. E claro, também a gente precisa considerar que existem algumas instituições que não têm essa característica. E aí eu posso trazer o exemplo da própria Sociedade Espírita em que eu estou, né? Que um dia nós decidimos assim, não, a gente vamos ter um grupo de jovens. Mas a gente não tem jovens, que não vem jovens na nossa casa. Não sei, mas a gente vai ter um facilitador de grupo, tudo. Mas não é que se formou um grupo de jovens? Então, assim, aquela máxima que a gente deve recolher a manga que o trabalho aparece, se colocar à disposição, é mais ou menos isso. Não é mágico, mas a gente faz um movimento, e esse movimento, ele movimenta o todo, não é? Mas o jovem às vezes está esperando uma oportunidade. Tem que ouvir o jovem. Precisa muito. Reunião de diretoria.
e trabalhadores no centro espírita. É preciso a presença deles todos, presença, mas é preciso não só presença física, é ouvir esse jovem. Principalmente se ele atua em algum... No nosso caso, eu estou muito trazendo, né, o nosso exemplo, que a nossa diretora da área da comunicação é uma jovem de 23 anos, né? Iniciou na doutrina espírita há 2 anos atrás. Então, o vice é jovem também. Então, eles sentam numa reunião de diretoria e eles têm a total condições de debater algo, mas do seu modo, no seu entendimento, com a sua fala. Não é com aquilo que, não, isto não pode ser desta forma. De forma descolada, né? Exatamente. E, claro, também gostaria de dizer que Santa Maria, dado esse número de centros espíritas que eu coloquei aqui, nós temos centros espíritas que não tem nem nada de juventude, né, em termos de grupo de jovens, de estudo e tal. Em compensação, nós temos outros assim que tem muitos jovens trabalhando, estudando, atuando, né, fazendo música, fazendo teatro dentro, né, do centro espírita. E a gente tem aquela atividade conhecida de nós espíritas, que é a Congergs, né, que acontece há muitos anos, e ela está programada para acontecer esse ano, e ela teve uma suspensão, todas as atividades federativas tiveram uma suspensão até 31 de julho, em razão das enchentes. Então, tudo aquilo que estava programado parou para agora repensar como vai ser feito, né? E no nosso caso aqui seria em Santa Maria, né? Porque a pessoa indicada pelo Polo B, que abrange 3 CREs, é de Santa Maria, então sediaríamos a Congere esse ano. Mas nós temos uma reunião de conselho dia 27 que vai definir como será. Sabe, eu fiquei todo o tempo, né, pensando e refletindo, né, com muita profundidade sobre o que vocês estavam dizendo, porque eu percebo que as casas espíritas, pelo menos na qual eu trabalho e nas que eu tenho frequentado, que eu sempre digo por bondade dos dirigentes que nos convidam para fazer uma exposição, uma palestra, e aí a gente, hoje eu conheço muito, né, do movimento espírita de uma forma geral, por essa peregrinação, digamos assim, que a gente faz, vai tendo contato. Então, fiquei pensando sobre várias das questões, porque uma das coisas que eu muito ouvi, continuo ouvindo, é que as pessoas buscam o espiritismo por 2 razões: pelo amor ou pela dor. Uhum. Pelo amor ou pela dor. E aí eu estava aqui pensando, onde é que se enquadra o jovem nisso? Porque as pessoas ou nascem num berço espírita, e aí depois acabam também se envolvendo, assumindo a sua participação nestas casas, ou não. Isso. E os que vêm trazidos pela dor, independentemente da sua idade. Na casa onde eu trabalho, o público é bem definido. Nós tínhamos lá 3 doutrinárias. Aí, com o advento da pandemia, parou tudo. E uma das doutrinárias, que era domingo de manhã, a gente tentou retomar e o público não voltou. O público das terças-feiras, né, e vocês que têm ido lá também como palestrantes conhecem, é um público que ele tem um perfil bem definido. É meia idade para cima, né? E ele também e demorou um pouco para voltar. Hoje o público maior, que era das sextas-feiras à noite, que era um público mais mesclado, hoje o das terças, que é esse público da meia idade, hoje está com a casa, não vou dizer lotada, mas com uma boa presença de pessoas. E aí o que eu estou pensando, onde é que entra o jovem? Onde é que eu vi mais participação de jovens? Nas casas que o jovem vem pelo amor, vem porque tem uma ligação, né, de origem espírita, poucos vêm pela dor, a não ser em alguns momentos, como nós tivemos aqui em Santa Maria,
Quer dizer, o que aconteceu na Boate Kiss trouxe muitos jovens para as casas espíritas, buscando informações, respostas, mas assim, na média, onde eu tenho mais visto, são as casas que oportunizam aos jovens o desenvolvimento daquilo que é da sua própria natureza. Vem, muitas vezes, pela observação que eu tenho feito, pela oportunidade de expressarem ali as suas virtudes na área cultural, na música, no teatro. Já assisti, já participei, né, de peças teatrais. Sim. E aí a juventude se envolve, e se empolga, e se apaixona, e fica. Então, o desafio nessa questão específica do jovem seja esse, talvez, abrir um espaço em que os jovens se identifiquem e a partir daí, sim, eles venham. E quando eles vêm com tudo. Eles vêm com tudo e dão uma grande contribuição e nos ensinam muito. A palavra, tu falou agora uma palavra muito importante. O jovem, quando ele se envolve... Ele se sente pertencido. Exatamente. Ele se sente fazendo parte da casa, né? E é preciso abrir-lhe a oportunidade. Não só dar a voz, mas também ouvir. Né? E na máxima aquela, né? Com ouvidos de ouvir. Olhos de ver e ouvidos de ver. Com essa máxima. E isso é um trabalho, porque nós precisamos, sei lá, a palavra que me vem à mente é nos despojarmos, né? De muitas coisas nossas, que são intrínsecas em nós, que é da nossa cultura, da nossa criação, né? Vamos dizer assim. Então, que tem muito essa coisa do... mas como a gente falou aqui, ele não sabe. Não sabe, eu ia dizer, eu vou precisar deixar meu ego de lado e entender que o jovem sabe alguma coisa. Sim. Né? E às vezes vem muito mais preparado, né? Assimilando o conteúdo da forma como precisa ser assimilado, nos ajudando até rever muitas interpretações equivocadas que a gente percebe, né? Às vezes que é muito mais o pensamento de pessoas ali e não da proposta, não de Kardec, não da doutrina, né? E essa questão, ela também, ela rebate a todos nós. Porque nós já passamos da era das leituras somente. Nós estamos vivendo um tempo de aprofundamento das questões e vivendo a era dos sentimentos, eu vou chamar assim. Não foi eu que disse isso. Foi o Jorge Elahá que falou. Ele tem uma palestra sobre transição, alguma coisa... a transição e o centro espírita, né? Como é que se trabalha isso? E ele faz uma fala lá e ele chama, né? Ele faz um pequeno recorte histórico sobre todos os tempos. E ele diz assim, no meu entendimento, ainda ele fala, nós estamos vivendo a época de trabalhar os nossos sentimentos. E aí, então, faz todo sentido aquilo que falávamos antes de iniciar o programa, que é essa questão relacionada ao amor e a Jesus. Então, nós vínhamos nesse trajeto para cá conversando um pouquinho sobre isso. Nós fazemos reuniões administrativas, né? Então, o Centro Espírita é uma personalidade jurídica, precisa cumprir determinados pontos que estão estabelecidos lá em regimento interno, em estatuto e tudo mais, tá? É assim que funciona, todo mundo sabe aqui. Mas o fato de ser uma reunião deliberativa, nós não devemos nos separar do que nos leva para aquele lugar, do que nos coloca naquele lugar. E muitas vezes nós nos colocamos à disposição. Então, mas como é que a gente, vamos dizer assim, mas é uma reunião administrativa, deliberativa, e a gente não vai falar de evangelho? Como assim? Aí vem aquela questão, né, de usar o evangelho, se precisar, use as palavras. Então, a gente precisa, onde é que está isso? Está na nossa postura diante do outro, na fala do outro, no contraponto que o outro faz, na oposição que o outro tem. É sobre isso. Então não é essa questão assim,
ela precisa ser olhada com mais atenção por todos nós, do movimento e todo mundo, né? Muito bem. Bom, nós fizemos só 2 ou 3 perguntas até agora, né? E temos um roteiro enorme elaborado, né, para aproveitar a presença aqui da Sidmar, que é a presidente da União Municipal Espírita. Nós vamos fazer um intervalo que é bem rapidinho, já vamos voltar continuando, tá, a tratar desta questão que a gente quer muito passar para os nossos telespectadores, que é o funcionamento das casas espíritas e principalmente a finalidade da doutrina espírita. O Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Bora pra mais um dia de jogo. Isso aí é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível. É jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Por todos nós, uma campanha solidária. Vamos dar voz a iniciativas que estão ajudando a reconstruir nossa cidade e região e que dão esperança aos nossos corações. Escaneie o QR Code, conheça mais ações e ajude o coração do RS. Por todos nós, uma iniciativa do Grupo Diário. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, e nem é preciso dizer, né, que no intervalo aqui o debate continuou fluindo. Aliás, né, o debate já aconteceu antes de começarmos, né, a tratar do programa, de darmos forma ao programa, não parou no intervalo e sei que a gente vai continuar discutindo depois que encerrarmos mais esta edição do Despertar Espírita. Jorge Brandão, vamos retomar por aonde?
Bom, eu tenho observado, né, e já comentei, né, o quanto os veículos de comunicação, os meios de comunicação, a própria internet tem nos auxiliado, né, na divulgação. E algo que eu observei, né, principalmente agora nesses dias que fez esses invernos mais rigorosos aí, eu chego nas casas aí à noite e tem poucas pessoas. Eu estive numa casa espírita bem conhecida, e tinha 7 pessoas. Aí eu perguntei, olha, quem é que trabalhador da casa? 6 eram trabalhadores da casa. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma roda e vamos sentar e vamos conversar. Isso aí. Né? Porque eu acho que é um bate-papo que a gente tem que fazer. Né? Já fiz isso em outras casas também, né? Porque a minha preocupação, será que nós estamos nas casas falando para nós mesmos? Né? Ou como nós podemos fazer para atingir mais público? Né? Eu sei que a internet não é uma concorrência ruim, é boa. Né? A rádio, a TV, tudo isso ajuda. Mas nós precisamos, eu acredito, também, né, chamar mais público, divulgar mais. Acho que cada um pode ser divulgador, colocar nas suas redes sociais que tem palestra, que tem encontro, que tem passe, né? Divulgar mais, eu acho, porque as pessoas se motivarem a sair de casa, que hoje há um certo comodismo. Né? Tu sabes que muito em virtude da pandemia. A pandemia foi um divisor de águas. E aí, algumas pessoas, alguns não retornaram porque assim, a gente não tem estatística sobre isso, não tem pesquisa sobre isso, né? Mas vamos pegar os trabalhadores, né? Nós temos muitos relatos dos centros espíritas onde os trabalhadores não retornaram. Nossa casa também. E aí, atividades foram suspensos ou foram suspensos até que se verifique o que fazer e qual é o andamento. Isso é bem recorrente, acontece muito. E aí a gente tem que fazer uma leitura disso enquanto espírita que a gente se denomina, não é? Por que não houve esse retorno? Qual é o meu papel, se dirigente sou, trabalhador sou, independente de ter algum encargo dentro do centro espírita ou não? Qual é a minha tarefa ali dentro? Eu estou preocupada, eu estou pensando em ligar, né, pro Vicente, perguntar, Vicente, tu tá bem? O que aconteceu contigo? Isso é preciso. Se aquele trabalhador vai seguir um outro rumo, resolver outro, não importa. Mas é importante fazer esse movimento com relação, não é simplesmente ele sumiu. Não, a gente precisa saber o que está acontecendo, precisa de ajuda. Olha, nós devemos ser estudados nesse campo, porque nós não pedimos ajuda. Nós não chegamos lá no nosso centro espírita, no atendimento fraterno, e abrimos o nosso coração. E o orgulho? Que nós precisamos. Precisando de ajuda. Eu precisando de ajuda. Ou não, a espiritualidade resolve os meus problemas, ela sabe do que eu preciso. Aí a gente volta um pouquinho. Se nós estamos vivendo um tempo do cuidado para conosco, quando nós falamos em sentimentos, é sobre isso. Então, olha o que foi a pandemia nas nossas vidas. É verdade. Tá? E aí abre outro programa, mais outro. Então, assim, é preciso isso. E as pessoas, e aí eu volto para aquela questão do perfil daqueles que vão, né? Então, os idosos, por exemplo, né? As sessões públicas à noite, né? As doutrinárias à noite já tem um pouco mais de dificuldade, principalmente no inverno. Então, tem uma série aí de questões que não poderia dizer aqui porque realmente não conheço. Mas houve um esvaziamento, né? E no que diz respeito aos trabalhadores, eu entendo isso. Eu acho que nós enquanto centro espírita, nós precisamos fazer esse movimento para dentro, né? Esse olhar para dentro. Claro. Nessa toada da fala de vocês, tem também uma questão que se fala muito, que a função do espiritismo não é fazer proselitismo, né? Não é essa divulgação assim, para massas, enfim. E eu acho que talvez, penso eu, a gente se acanhe um pouco nesse processo de divulgação quando choca com essa fala, com esse pensamento. E às vezes vai para um outro extremo,
que não seria também o mais adequado, porque a gente deixa de cumprir um papel fundamental para a doutrina, né? Quando hoje a gente tem a mão cheia aí, equipamentos de divulgação, formas de divulgações variadas, e quando a gente, de certa maneira, não aproveita um espaço que poderia ser muito bem aproveitado para uma proposta madura, sólida, útil, né? Em termos de sociedade, que poderia até mudar o status quo, com uma compreensão mais ampliada da continuidade da vida, que chegaria a um grupo maior de pessoas, e isso impactaria nas suas vidas enquanto seres humanos, né? Quando a gente deixa esse espaço muito aberto, às vezes vem outros pensamentos equivocados e aproveitam esse espaço, de certa maneira, né? Então, de certa forma ali, nesse pensamento um pouco destoado da propositura de achar que o espiritismo não deve fazer tanto proselitismo assim, e não ir além da sua finalidade, às vezes a gente deixa de cumprir a nossa função e o nosso papel de fato, né? Márcia, eu ia pedir para te ler aquele trechinho do livro sobre a divulgação. Tá, eu comentava no início do programa, né, uma questão que tem uma fala muito utilizada na doutrina espírita, e a gente reproduz com muita facilidade, que é justamente aquela máxima que diz que a maior caridade que se pode fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Isso. E eu fui pesquisar isso, né, porque aquela coisa assim, a gente sempre busca a fonte, principalmente a gente que está expondo a doutrina espírita, porque é bom citar a fonte, né, e se alguém for perguntar alguma questão assim, e aí principalmente aqui para o programa a gente procura sempre olhar a fonte daquilo que a gente está dizendo. E eu fui atrás dessa abordagem, porque, em princípio, o Emmanuel teria falado isso, mas eu não achei de forma nenhuma de maneira fácil na doutrina, né? Foi para o Google, enfim, eu não encontrei com facilidade, e algumas obras ali, tá, mas não está posto assim. Onde está isso? Até que eu encontrei, né, que está lá realmente no livro Estude Viva, que é escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira, e tem mensagens ali de Emmanuel e André Luiz. E tem o último capítulo desta obra, fala socorro oportuno, e aí tem a fala de Emmanuel ali, onde ele coloca algo que se possibilitou a tradução para essa abordagem de que a maior caridade para o espiritismo seria a sua divulgação. Porém, é bem mais amplo o conteúdo de Emmanuel, e a orientativa é diferente daquela que a gente utiliza o recorte e simplesmente sai fazendo assim e trazendo como tradução, ou às vezes até para corroborar com a nossa postura e a nossa atitude ali, é Emmanuel que está dizendo, e não se detém no principal que está posto ali. Então eu vou ler na íntegra o último parágrafo do que Emmanuel diz. Ele diz assim, ó, lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda o socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Mas o tema central aqui, e a proposta maior, não é a divulgação especificamente da doutrina espírita. Sim. É o chamamento para o estudo importantíssimo a partir de bases sólidas, Jesus, amor, guia e modelo do planeta Terra, exemplo para todos nós, embasado numa filosofia séria, aonde um ser ímpar veio traduzir de maneira mais facilitada para nós o pensamento do Cristo, que ficou meio confuso para alguns em determinado momento. Para que isso impacte minha condição individual e a partir daí minha essência, minha vibração, meu conteúdo se equipare à proposta espiritual e eu possa fazer o trabalho da divulgação. Né? E a gente esquece fundamentalmente essa propositura da transformação individual primeiramente, para que a partir dali todo o conteúdo possa sair da melhor forma de cada um de nós. Né? E em termos de divulgação, acho que esse conteúdo maravilhoso que tu resgatou aqui, muito importante para nós, né? Quando Emmanuel fala do nosso comportamento, das nossas atitudes, né? Como divulgadores, através do comportamento e da atitude, eu fico perguntando, será que nós, espíritas, somos reconhecidos como espíritas, fora da casa espírita, fora dos programas, como realmente espíritas? Exatamente. Eu faria um complemento, mas um adendo, quem sabe, uma interpretação. E será que nós
agimos como espíritas fora das casas espíritas? Pois é isso, exatamente. Essa questão. É porque há uma certa discrição do espírita, né? Parece que os espíritos são mais discretos. Por exemplo, tímidos, porque nas outras religiões existem os rituais, os dogmas, existem aquelas palavras de efeito, né? Jesus te ama, por exemplo. Se alguém chega e diz para ti, Jesus te ama, tu já deve ser evangélico, porque eles falam muito isso. Mas o espiritismo não tem tantos bordões assim, né? Talvez seja por isso, por essa descrição, que seja às vezes um pouco mais difícil de tu identificar se alguém é espírito ou não, porque parece que somos mais discretos nesse sentido, né? Mas eu estava aqui, ouvindo aqui, fazendo algumas anotações aqui. É bom ficar aí, né? Sentimento, ele fez anotações. Claro, eu vou pescando algumas palavras. Quando a gente vai divulgar, a gente está vivendo um momento que é muito delicado na sociedade, que é o vazio existencial, né? Eu leio muito sobre isso, o Jorge também, acredito, vocês, que é essa falta de referência. Nós estávamos falando de jovens aqui, e uma preocupação minha dos jovens é que parece que os jovens estão perdendo a referência, aquela referência absoluta, aquela bússola, né, de qual é a referência do certo e do errado. Hoje a gente está muito mergulhado nas verdades relativas. Eu tenho meu Deus, tu tem teu Deus e pronto. Tu não tem que entrar numa discussão. Então isso parece que vem deixando os jovens e muitos adultos meio perdidos, sabe? Eu estou numa selva aqui que eu não sei para onde eu vou. E nós temos Cristo como referência, né? E como levar essas pessoas, como divulgar, fazer essa divulgação, para fazer com que as pessoas vão se convencendo que existe essa referência absoluta e que é necessário a gente buscar ou estudar sobre essa referência absoluta. E daí eu estou pensando aqui, a respeito dessa divulgação, né? Qual é o objetivo principal da divulgação? É convencer o outro e entrar num diálogo para tentar convencer o outro de que a reencarnação existe, de que a espiritualidade existe, o materialismo não tem sentido e tudo mais. Informar, apenas informar e dizer, tô te informando, e aí tu vê o que tu faz com isso, né? Ou também de provocar, desconfortar, que seria o plantar a sementinha. Porque quando a gente trabalha, por exemplo, com ideação suicida, eu costumo dizer assim, eu não vou convencer a pessoa na primeira sessão que ela tem que não se suicidar, mas confundir ela já me ajuda. Porque essa ideia de suicídio já não... que ela possa ir embora pensando, eu acho que não vai ser o melhor caminho. Ela não tem a certeza, mas ela meio que ficou... Então, às vezes, nessa divulgação, não viria também essa questão de... O que a gente faz nessa divulgação? Convencer, informar... Olha, é uma resposta que eu não tenho. Nem eu. É uma resposta que eu não tenho. Por isso que eu trago esse desafio da divulgação, né? A maioria das pessoas entram no doutrina espírita buscando uma muleta. Já falei sobre isso aqui. E o espiritismo oferece uma bússola. Tu segue se tu quiser. Tu tens o livre-arbítrio, né? E essa diferença da doutrina espírita é fundamental, e é isso que me apaixona também, né? Eu acredito que na divulgação, quanto mais nós resgatarmos Cristo, a forma de Jesus, simples, não simplória, mas a forma simples e objetiva de divulgar, mais nós vamos conseguir penetração. Exato. Vamos tentar alinhar tudo. Vamos alinhar aqui. Eu fico com a última, que é a da semente. Sim. Fico com a da semente. Por quê? Porque é justamente isso. O trabalho, ele nasce em nós, nos nossos corações. Então, se tem instituição, se não tem instituição, se o espírito é espírita ou não, não é sobre isso. Mas nós estamos falando aqui sobre doutrina espírita. Então, eu creio isso. Acho que nasce em nós, aí aliando com esse trecho que tu trouxeste, que nós havíamos comentado fora também, que é deste processo de autoconhecimento, e isso não é papo de psicólogo, porque às vezes, não dentro do centro espírita, mas comigo já aconteceu, às vezes a gente fala sobre isso, mas como assim? É uma coisa, parece que, eu não quero falar sobre isso. Tá lá no livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o ponto de partida.
Então a gente costuma dizer assim, ninguém entrega o que não tem. Sim, sim. Vamos pegar o exemplo da caridade. Caridade está citada ali na questão, né, da divulgação. Na nossa bandeira, né? Fora da caridade, nossa salvação. Tá, o que é caridade? Qual é a definição de caridade? Não é indulgência, benevolência e perdão? Como é o exercício disso no meu dia a dia? Porque não dá pra gente ficar levando, né, os slogans. Caridade, né? Agora tu disse, né? Fora da caridade não há salvação. Fato. Mas o que isso significa? O que é caridade? É indulgência, benevolência, perdão. Como é que eu faço esse movimento em relação ao outro? Se eu não fizer primeiramente no meu campo íntimo. Como eu convenço alguém? Comigo? Eu até prefiro fora do amor não há evolução. Também. Eu acho mais sentimento, né? Sim, sim. Sim, e esse, então o centro espírita, o trabalhador espírita, que a questão é, será que nós estamos, né? Então quando a gente fala, por exemplo, sobre as cartas do evangelho, né? Tem lá no finalzinho uma questão que será que quem olha para nós identifica algum componente do Cristo? E é sobre isso, e esse é um trabalho que ele é doloroso, porque esse processo de se conhecer é doloroso, porque nós somos espíritos, como nós dissemos, em processo evolutivo. Com a graça divina não nos lembramos do ontem, porque não suportaríamos. Então, nós precisamos fazer esse trabalho, à medida, e tudo junto, né? Então, nós vamos buscando este processo de trabalho em nós, e aí o reflexo disso já vai também se ampliando para o trabalho aquele no dia a dia de quem chega, de quem nos procura, de quem traz uma dor. Eu tenho uma dor. E à medida que nós despertamos a nossa consciência, que os nossos horizontes vão se abrindo, ela também nos cobra. Certamente. Ela também nos coloca, às vezes, numa posição de cobrança, que é justo. Né? Porque nós estamos aqui, independente da religião, para construir virtudes. Justo. Então, senão nada disso teria sentido. Sim. Né? E para quem nos ouve, pode pensar que a gente está assim num patamar elevadíssimo. Não. Nós estamos numa luta ferrenha. Como aprendizes, né? Como aprendizes. Nosso tempo está no limite. Tá? Tem 1 minuto ainda para alguma observação. O que alguém gostaria ainda de colocar, de trazer como contribuição final para quem está nos assistindo, sempre na consciência da pluralidade do público que nos ouve, né? Como eu tenho dito e coloco também nas exposições que faço, com certeza pessoas que conhecem muito mais do Espiritismo, pelo menos do que eu, né? Outros que estão por curiosidade nos assistindo, estão falando sobre o Espiritismo, quero pegar, né? Outros que não sabem nem como é que chegam numa casa espírita. Esse dia eu convidei, né? Eu coloquei 1 minuto à exposição, não quero usar 1 minuto para mim, mas eu fiz uma viagem, numa excursão, e aí veio a questão do espiritismo de uma forma geral, né? Do mundo espiritual. Sim. E aí começaram a me fazer perguntas, fui conversando. Quando é que tu vai dar quando tiver uma palestra, nos avisa. Tá, tudo bem, fui fazer uma palestra, avisei o povo ali da excursão, vários deles foram lá. Mas a primeira pergunta que eles me fizeram, mas como é que eu chego lá? Tem que levar algum documento, tem que marcar lugar, tem que pagar alguma coisa. É só chegar. Por isso nós temos o programa Casa Espírita, né? Que é só olhar ali, né? E eu me comprometo aqui também de colocar abaixo de quem está assistindo aqui no YouTube, algumas dicas de programas jovens, feitos por jovens em todo o Brasil, que tem acesso no Instagram, no YouTube, para que os jovens também possam se sentir mais pertencíveis. E para quem usa a ferramenta da internet, a página da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERGS, ela tem o Busca Centro. A pessoa lança lá um nome só e o município, e aparece a relação de todos os centros espíritas, neste caso aqueles que estão, né, que são federados. Bem bom. É o Busca Centro, na página da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Tem em todos os municípios. Deixa a mensagem final para nós, então, Cid. Isso.
Nossa! Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, mas além de agradecer por estar aqui, essa questão é trazer o amor e dizer que nós todos, enquanto movimento espírita, integrantes do movimento espírita, aqueles que não são espíritas, que nós precisamos fazer esse movimento de desenvolver o amor em nós. E isso não é algo grandioso em termos de construção. É um pouquinho a cada dia. É uma atitude diferente, é um pensamento novo, é uma mudança de pensamento, uma mudança de posicionamento, de postura que nós precisamos trabalhar diariamente. E a nossa escola é a Terra, este planeta, e a nossa sala de aula é a nossa família, dentro da nossa casa. É lá o primeiro momento que a gente dá o primeiro passo, talvez, para a busca desse trabalho, que é desenvolver o amor e nos olhemos enquanto irmãos que somos. Obrigado, Sidmar Ferreira Dutra, presidente da UME, União Municipal Espírita, Jorge Brandão, Márcia Difo, Diógenes Chaves, telespectadores todos que nos acompanharam em mais esta edição do Despertar Espírita, que continua aqui, que termina aqui, hoje termina aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Olá, amigos, meu nome é Carlos e hoje venho convidá-los a conhecer a Associação Espírita Luz e Trabalho Leão Denis. Nossa casa tem 54 anos e é federada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aqui, além de conhecer e estudar a doutrina espírita, você poderá receber passes. Nossa evangelização atende bebês até jovens de 21 anos. Desenvolvemos 2 projetos destinados a famílias de baixa renda. O projeto Cantinho do Pão, onde as mães aprendem a fazer salgados e doces que podem gerar renda adicional. E o projeto Reeducar, onde entregamos alimentos e evangelização a mais de 40 crianças do nosso bairro. São 2 grupos de estudos disponíveis, presencial aos sábados, das 13h45 às 14h45. E online toda terça-feira, das 20 horas às 21h30. Nosso endereço é na Rua Equador, 271 em Cabobi. Maiores informações pelo telefone 559-9645-8118. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.